Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago profissionais que falam desse gigante mundo dos dados. Assim, você que tem interesse em entrar nessa área, em trabalhar com dados, trabalhar com estatística, ouve de profissionais que podem te dar sugestões e te dar uma inspiração do que você pode fazer e você também se mantém sempre atualizado. A convidada de hoje é a Bel Carnielli. Ela é formada em estatística e mestranda pela Unicamp e trabalha com consultoria para pesquisadores e também para empresas há mais de 5 anos. Bel, seja muito bem-vinda ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Gostei muito, fiquei muito honrada de poder participar do Statisticast, né? Você é uma inspiração, né, para mim, e acredito que para muitas outras pessoas. Eu É. fiquei muito honrada. É como você falou, né? Eu sou estatística, agora mestrando em estatística, e comecei na consultoria meio que como um plano B, mas no fim acabou se tornando o meu plano A, plus, 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 plus. E hoje em dia é o que eu amo fazer, então vai ser um prazer para mim falar sobre isso com vocês. Então vamos começar do começo. Eu quero saber por que que você escolheu estatística, por que que você parou nesse curso, que infelizmente é pouco conhecido, e também como você começou essa carreira de consultora, né? Você acabou de falar que foi o seu plano B, e por que que era o plano B e por que que ele se tornou o plano A? Mais. Então, a escolha pelo curso, ela foi indicação de uma professora minha do ensino médio. Eu gosto muito de matemática, sempre gostei, e eu tinha decidido que eu faria matemática de formação. E eu fui toda feliz e contente de contar para essa professora, que eu gostava muito dela, professora, eu vou fazer matemática igual você. E ela falou para mim, ai, não faz isso não. Ela me desanimou assim. Ela falou: Você já ouviu falar de estatística? Procura sobre esse curso, eu acho que você vai gostar. Porque era bem na época que a gente estava estudando assim, o comecinho de probabilidade no ensino médio, matemática. E eu gostava muito, né? Na época dela, ela falou: Eu acho que você vai gostar. Daí eu fui procurar, eu fui pesquisar. E desde aquela época eu já ouvia: É muito bom, dá muito dinheiro, tem muitas vagas, é uma área que está crescendo. E aí assim, daí eu fui pesquisar, eu falei, eu acho que eu vou me dar bem nisso, porque eu sempre gostei de gráfico, sempre gostei, assim, dessa parte, então eu falei, eu acho que eu vou me dar bem. E aí foi assim que eu escolhi que eu ia fazer estatística. Eu escolhi até cedo, assim, no segundo ano eu já sabia que eu queria estatística. E aí, a parte da consultoria, o fato de ser o meu plano B. Eu me casei durante a graduação, eu me casei novinha, com 21 anos. Então, foi novinha mesmo, ainda faltava um ano para eu acabar a faculdade. E aí eu estava na faculdade, terminando meu. E aí, em novembro, eu descobri que estava grávida. E aí, em novembro daquele ano. Então, eu já colei grau, barrigudinha, já grávida do meu primeiro filho, do Eduardo. E aí, eu pensei, e agora? Como que eu vou. Eu não posso eu vou procurar um emprego já grávida, porque era difícil trabalhar durante a faculdade, porque era integral. E eu fazia também iniciação científica, então não tinha tempo para conseguir trabalhar. Então eu vivia ali com a bolsa da iniciação científica. E aí então eu nunca tinha trabalhado. E eu estava desesperada para começar a trabalhar. Eu queria muito, mas estava grávida. Então eu fiquei esse começo, eu não vou procurar nada, porque eu já grávida, e eu vou ter o filho já com data para voltar logo no começo. Acho que eu vou esperar ele nascer, vou ficar um pouquinho com ele, vou ver, vou sentindo, e daí eu procuro para trabalhar. Minha ideia era trabalhar numa empresa, trabalhar na parte, não sei, de modelagem de alguma empresa, esse que era o meu objetivo. Mas foi passando o tempo e eu ainda não me sentia à vontade de deixar o Dudu. Eu cheguei a fazer uma entrevista, passei na entrevista, fui chamada, mas aí na hora de ir lá assinar para começar a trabalhar, eu comecei a chorar na frente da recrutadora. Eu Caramba. falei, eu não consigo deixar o meu filho, eu não consigo, é muito tempo, né? Ainda foi antes da pandemia, então era tudo presencial, e era um lugar longe da minha casa, eu ia ter que sair muito cedo e voltar muito tarde. E eu pensava, e o meu filho, com quem ele vai ficar? Ele ainda mamava. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não via assim uma saída. Eu falei, não vai ter como. E aí, aí eu falei, bom,
durante a faculdade, eu ajudei algumas pessoas com a análise estatística. Será que eu consigo continuar fazendo isso agora, como se fosse um tapa-buraco, só enquanto esperando um pouco meu filho crescer mais um pouquinho, para eu poder procurar uma escolinha para ele? Até Será que eu hoje. consigo fazer isso? Até hoje estou aqui, já tive mais um filho e sigo aqui na consultoria sem planos de mudar. Então dá muito certo. Quer dizer que uma pessoa que sabe estatística, ela pode prestar consultoria para outras pessoas. Pode, e olha, tem muita procura. Isso eu falo assim com tranquilidade. Tem muita procura. Eu tô falando porque eu recuso consultorias frequentemente e meus colegas estatísticos ou analistas de dados também passam para frente consultorias por diversos motivos. Então, para quem tem interesse em fazer consultoria, tem muitas oportunidades, muita gente precisando. Se você souber explicar bem o que você faz, fazer boas análises, não tem como dar errado. Ah, vamos falar sobre isso então. Uma pessoa que tem um conhecimento de estatística e ela quer começar, como que ela começa? Eu acredito que no começo, para pegar confiança, né, o ideal é você começar com técnicas que você domina. Então, análises que você domina, que você tem certeza. No meu caso, recém-formada, eu acho que os primeiros 6 meses eu fazia só análise descritiva. Então, Então não assim, precisa saber tudo de estatística para não consultoria. precisa, Pode porque começar só da existe demanda, descritiva, dá certo. dá certo também. É muito melhor você começar só da descritiva, fazer bons trabalhos de análise descritiva para que essas pessoas te recomendem, do que você pegar uma análise que é muito além do seu conhecimento, que você vai precisar ficar insegura, às vezes voltando atrás, tendo mais trabalho, não passando confiança, essa pessoa não vai te recomendar para outras pessoas. Então, é muito melhor que você comece com uma análise descritiva. E a dica de ouro aqui que eu vou dar: TCC de residência. TCC de residência é um tipo de trabalho que geralmente não tem nada muito elaborado de estatística e dá para. E é um pessoal que não tem o tempo para fazer essa análise, não tem, às vezes, recurso, não sabe mexer nem no Excel, não sabe nem às vezes tabular direito os dados. Então, começar dessas análises mais simples vai te dando confiança de como falar com essas pessoas, né? Então, se encontrar um departamento que tenha bastante gente precisando, às vezes você vai ao departamento. Tem vezes que eu faço isso. Tem um certo orientador, todos os alunos dele são meus clientes, todos. Então, assim, um orientador me dá 5, 6 clientes, e ainda quando passar o ano que vem, ele vai me dar mais clientes. Ele gostou do meu trabalho, se identificou, eu já conheço o tipo de pesquisa que ele faz, conheço o jeito que ele gosta, que entregue as análises, então acaba sendo muito bom esse contato. Então, uma dica aí para quem quer começar do zero, ainda está se sentindo meio perdido, vai nessa. TCC de residência. E você, como é que você fez, assim, por exemplo, com esse orientador? Você vai, bate na porta na cara de pau, fala, oi, orientador, oi, professor de medicina. Então, eu faço análise de dados, será que seus alunos têm interesse? Alguma coisa assim funciona? Será? Eu fazia isso no começo. No começo era assim mesmo, Ao era vivo. me apresentando, ou lá na Unicamp mesmo, ao vivo. Eu fiz até cartão para ir batendo, deixando lá na porta dos professores lá na medicina, que era onde eu achava que. Falei, bom, o pessoal tem verba, tem dinheiro, vão conseguir me pagar, eu acho que é o lugar para eu procurar. Mas fiz também bastante, quando eu tenho um cliente, por exemplo, eu sempre tento também me aproximar do orientador. Não, não, assim, porque é muito benéfica essa relação entre o consultor, o aluno e o orientador. Porque o orientador vai ter, claramente, mais experiência do que esse aluno. E às vezes o aluno está mais perdido. É melhor conversar com o orientador direto para a gente alinhar, porque não adianta nada o aluno entender uma coisa e eu faço o que o aluno me pediu. Na hora de apresentar, o orientador fala: não, não era isso. Então, a comunicação falhou ali entre eles. Então, Caramba. quando eu entro nesse triângulo, quando eu entro junto, a gente senta os três juntos e eu já vou mostrando, é isso aqui que você quer? É assim que vai ficar? É isso mesmo? Então, o orientador já pega a confiança, porque tem muito orientador que também quem que é essa que você deu para fazer a pesquisa? Será que ela sabe o que ela está fazendo? Será que... Então, quando você coloca a sua cara, ó, eu sei o que eu estou fazendo, é isso aqui, a análise, você explica melhor, o orientador pega confiança no seu trabalho. E aí ele se sente mais à vontade. Lembra aquela menina que fez o trabalho de fulano? Será que você pode me passar o contato? Eu quero recomendar para o aluno tal que está precisando de ajuda. Então também acontece o caminho contrário. Você encontra um aluno, você se apresenta para o orientador, participa das reuniões junto com o orientador,
e aí, quando ele se identifica, ele acaba passando também para outros alunos. Então, funciona bastante assim. Excelente, porque o professor acaba sendo ali a sua pessoa de contato, né, chave? Porque ele vai ter aluno sempre, o aluno se forma e tem o outro. Nossa, que tática genial. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho alunos, né, que são professores e eles querem fazer o curso de estatística para se aprofundarem e ter mais confiança, assim eles podem orientar melhor os seus alunos. Na sua experiência, independente da área, sendo de medicina ou não, você vê que os orientadores, eles têm uma noção, assim, de estatística, análise de dados ou nada? Muito pouco. É difícil achar um que de fato tenha. A maioria dá orientações muito confusas para os alunos, exatamente porque eles também não têm muita clareza. Então, assim, mas de coisas básicas, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Uma orientadora, a aluna veio pedir, ela falou para mim que queria o tal do teste de significância, queria ter valores, queria análises de variância. E aí eu conversei com ela e eu falei, mas você não tinha falado que você não queria fazer, extrapolar essas informações, que você queria só descrever essa amostra? Assim, descrever essa amostra e aí fazer o significância. Eu falei, não, mas então não tem significância. Se você está só descrevendo essa amostra, não tem análise de variância, não tem nada disso, é descrição. E só que eu falei isso para a aluna e a aluna falando para a professora, ela falava: "Você não está entendendo o que eu quero, mas não é isso que eu quero". Então a professora falava isso para o aluno, mas quando ela conversou comigo, a gente fez uma chamada de e eu expliquei para ela. Ela falou: "Ah, então é isso. Não, então é isso mesmo. Então não tem a significância". Então são coisas muito básicas que faltam muito nos professores. Em geral, esses alunos eles chegam muito perdidos para a consultoria, falando: ó, me manda assim, me manda o que o orientador falou. E às vezes o orientador fala uma coisa e fala outra coisa, vê um estudo parecido e fala: eu queria que fizesse igual no seu, mas às vezes os dados não têm nada a ver. Então esses alunos chegam perdidos, assim, o que eu percebo é que muitas vezes a gente faz até um papel um pouco do orientador também nesse processo de consultor e orientador. Não é o ideal, não é o que eu mais gosto, porque eu não entendo de todas as áreas, não tem como saber da área da saúde. Eu falei, tem advogado que vem, tem pessoal, eu já tive cliente de arquitetura, enfermeiro, eu não tenho como saber de tudo, não tem como eu falar o que é importante, o que não é, o que já foi pesquisado sobre, eu não faço ideia, às vezes eu estou fazendo análise de um termo que eu nunca vi na minha vida. Então, o ideal seria que o orientador soubesse mais. Sim. Se você, orientador, está assistindo esse podcast, faça o curso da professora Fernanda para ajudar ali melhor os seus alunos e não confundir mais, deixar a cabeça deles maluca. Inclusive, a gente tem uma percepção bem parecida, né, em relação a isso. Eu também falo, gente, no meu curso, por exemplo, eu não tenho como saber como que você vai aplicar na sua área. Essa ponte você que faz, né? Me perguntam, professora, você me indica um livro de análise de dados para agronomia? Eu nunca estudei agronomia, eu sei análise de dados e estatística, né? Aí, como que você vai fazer? Né? Você comentou da ANOVA. A ANOVA, na sua área, você vai entender quando fazer a nova, o que que você precisa, as variáveis, como fazer. Agora, a interpretação, né? Não sei se faz Vai sentido. depender. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi, uma coisa que aconteceu ontem, inclusive, numa reunião. O orientador sugeriu uma coisa assim, tipo, eu queria fazer alguma comparação de grupos, e aí pegou um grupo que era o que tinha, era mais frequente, agrupou e todos os outros jogou em outros e queria comparar esse grupo mais frequente com os outros. Eu falei, olha, estatisticamente está tudo certo fazer isso, é só a gente sabe fazer comparação de dois grupos, ok, mas Roda. como que você vai interpretar um grupo que é uma miscelânea de várias coisas, simplesmente porque o outro tinha mais e você queria dois grupos de tamanho parecido? Então, assim, a estatística aceita, o computador roda o que eu pedi. Ele vai fazer alguma coisa com isso, ele vai cuspir algum resultado. Agora, se faz sentido ou não, aí são outros 500. Aí o pesquisador tem que saber se essa comparação faz sentido, se é necessário fazer, se tem como interpretar ou se não vai adiantar nada fazer. Não faz muito sentido, né? Agora, nessa sua carreira como consultora, qual foi o maior aprendizado que você já teve e o que que mais te surpreendeu, seja uma coisa positiva ou negativa? Começando pela segunda pergunta, uma coisa que me surpreendeu foi isso, foi o conhecimento muito, muito limitado
dos pesquisadores, tanto os pesquisadores, mesmo os orientadores. Então, assim, era para ser algo muito mais ensinado, era para ser algo. Tudo bem, não precisa saber tudo, né? Eu falei, mexer no software é uma coisa que você vai realmente pegar a prática e tal, mas saber a lógica das coisas, saber o porquê, porque faz sentido, ou mesmo um básico, assim, da estatística, seria muito importante ter esse fundamento melhor, né? Assim, tô falando assim, pelo bem da ciência brasileira, sabe? Assim, para que a gente pudesse fazer ciência de melhor qualidade, as pessoas tinham que estar mais orientadas com relação à estatística, né? Que é uma parte fundamental, um pilar, né? Para quem faz análise quantitativa, deveria, sim, se saber muito mais. E a primeira pergunta foi sobre... Esse Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa carreira? Ou que você está pode, tendo, maior né? eu estou tendo, acho que o maior aprendizado nessa carreira é que é não desperdiçar tempo, eu acho. É não desperdiçar, empregar o seu trabalho ou o seu tempo de uma forma que está construindo algo. Então assim, se você está fazendo uma análise aqui, você precisa documentar o que você está fazendo, você precisa criar esse passo a passo, facilitar a sua vida do futuro. Então, eu sempre falo, hoje eu estou trabalhando para facilitar a vida da Bel de amanhã, da Bel da próxima vez. Então, se eu faço hoje uma análise, necessariamente eu preciso que da próxima vez que chegar uma análise parecida, tem que ser mais fácil. Se eu tenho exatamente o mesmo trabalho, é porque eu não trabalhei direito da primeira vez. Então, uma teoria que a gente chama de esforço acumulado. Sempre trabalhar em cima do esforço acumulado, para que você não vire um ratinho correndo numa roda e nunca saia do lugar, né? Então, esse foi o principal aprendizado. E em tudo. E eu tenho aplicado isso na minha vida toda. Então, todo serviço que eu puder facilitar para que amanhã minha vida seja mais fácil, eu vou fazer dessa forma hoje. Nossa, esse realmente é um aprendizado que eu até tenho dificuldade. Eu, às vezes, quando eu vou fazer um trabalho, aí daqui a 1, 2 meses eu vou fazer de novo. É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V, ao invés de otimizar, eu tenho que aprender com você essas lições. Depois você me ensina. E aí, Não, voltando. assim, Aham, a pode. parte de otimizar, eu penso que o passo um, assim, é fazer o registro do que você está fazendo. Porque a gente não pode confiar na nossa memória. Nós duas mães, eu acho que Cérebro ninguém apaga. pode muito, mas depois que você ainda tem 1 milhão de coisas na sua, você tem que lembrar que dia que é o dia do cabelo colorido na escola, o dia que amanhã tem que comprar a roupa da festa que vai ter não sei que dia. E aí, assim, quando a sua cabeça fica muito cheia, não anotar não é uma opção. Não ter tudo registrado. Então, porque hoje em dia você está com um cliente, dois, pode ser fácil, mas daqui a pouco vai começar a aumentar e você não vai mais saber onde que está esse arquivo, o que foi feito. Então, organização nesse sentido é muito importante. Registro, organização. Nós que sabemos a importância de analisar dados, precisamos ter dados para analisar do nosso próprio contexto, da nossa própria vida. Então, é muito importante. Esse que é um aprendizado, assim, ele demora para acontecer, de fato, mas aos poucos vai ficando mais natural essa forma de pensar. Eu tento ser bastante organizada, né, com as minhas coisas e essencial para mim é um calendário. Eu uso o calendário do Google e eu vou anotando. Então, assim, eu tenho que fazer essa coisa, eu ponho na descrição da coisa que eu tenho que fazer, assim, e já fica salvo, porque se eu tiver que buscar, tá lá, né, para eu ver no passado, acaba me ajudando. E eu tenho que anotar tudo, porque eu esqueço. Eu acho que todo mundo confiou na cabeça é pedir para ficar na mão depois, se embananar toda. Pois é, principalmente quando tem muita coisa para fazer, né? E Mas voltando. sabe que Aham. eu acho que com muita coisa para fazer, a gente acaba ficando mais organizada, forçada a ser organizada. E quando eu tinha muito tempo, eu não precisava fazer isso já agora. Eu tinha mais tempo para fazer depois. Hoje em dia, esse é o tempo para fazer que eu tenho para fazer isso e só. Então, se eu não fizer agora, não vai ter outro horário para fazer. Então, a gente acaba ficando um pouquinho mais organizado, mais responsável na marra mesmo. Falta de opção. Simplesmente falta de opção. Ou é isso ou é isso. Não tem outra opção. Então já fica uma dica aí para esse pessoal, né, que está estudando, ou se você tiver interesse em consultoria também, aí tem um cliente de consultoria. Já anota o processo, né? E você de repente tem um outro cliente igual, você já sabe exatamente o que você vai fazer, erros e acertos. Quando a gente está começando em tudo na vida, eu sempre falo isso para as pessoas. A gente é comum errar, é comum, tá?
É comum se frustrar, né? Eu ensino, principalmente quando eu ensino programação, né? Eu ensino programação em R em Python para análise de dados. Eu fico, gente, se você não teve um erro no código, você está fazendo errado, né? Se Tem você não ficar assim, bah, por que que não roda? Né? É normal se frustrar e não entender. Você vai aprendendo com a prática. Na Nossa, estatística também não é concordo muito. diferente. É, sobre a pessoa que está querendo, né, uma consultoria tal, você já deu várias dicas legais, né, de como começar com a estatística descritiva, porque realmente muita gente não tem esse conhecimento, né? É uma coisa também que eu aprendi quando eu entrei nas redes sociais, porque por ser do meio, eu estava na bolha. Eu achava que todo mundo Uhum, tinha pelo menos o conhecimento básico. E eu fui vendo que muita gente realmente não tem. Claro, a pessoa se focou a vida toda em conhecimento em outras coisas, assim como eu também não tenho conhecimento em outras áreas. Então, tem muito espaço, né, para você oferecer o seu serviço, fazer bem feito. E uma outra dica que você daria para uma pessoa que está começando, eu queria essa sugestão, e também a pessoa que, né, ela já sabe que ela vai bater na porta do professor, de repente fazer um cartãozinho, fazer um papel e botar no mural, né? Eu não sei se ainda existe isso, mas quando eu estava na faculdade era aquela ainda folha tem. A4 com aquelas Que você tirinhas para rasga. você arrancar uma, né? E, e a pessoa que está começando, como precificar? Você tem alguma dica em relação a isso também? Tenho. Ó, no começo, eu, pelo menos, foi a trajetória que eu segui. No começo, eu precificava muito por tempo. Então, existe uma tabela do Conselho Regional de Estatística para bacharel, mestrado, doutorado, então, dependendo da sua qualificação, quanto seria a sua hora. Inclusive, tem essa descrição por tipo de trabalho. Então, quanto vale a sua hora limpando o banco de dados? Quanto vale a sua hora fazendo uma análise descritiva? Quanto vale a sua hora tirando dúvidas? Quanto vale a sua... Então, existe essa tabela que é possível encontrar lá no site do Conselho Regional. No começo, eu seguia por essa tabela. Como hoje em dia eu sou bem ágil, modéstia à parte, a fazer as análises, eu acabei criando um valor fixo para cada tipo de análise. Então, por exemplo, cada vez que eu fizer uma análise descritiva de uma variável numérica, vai ser lá o X valor, que eu coloquei como justo. Cada vez que eu fizer uma análise de frequência, vai ser essa. Cada vez que eu fizer um Q quadrado, vai ser essa. Cada vez que eu fizer. Então, eu coloco por assim. E daí, hoje em dia, a minha precificação é assim: eu faço as análises todas no R e só, não sei mexer em outros softwares. Se me pedir, mas meu professor pediu. Então, não. Eu só faço no R, exatamente porque eu já tenho muitos códigos prontos e o que eu faço é como se fosse uma varredura. Então, a cada análise que eu faço, eu vou guardando a informação dessa análise que eu fiz em um banco de dados e no final eu faço a conta de quanto isso ficou, né, ponderado pelo preço que eu coloquei para cada análise. Então, isso é o que eu faço hoje, mas para quem está começando agora do zero, talvez, e uma coisa acho que muito importante, grave mesmo o tempo, comece um timer no Trello. Eu acho que o Trello gratuito tem quando você cria um card, você consegue colocar para gravar, começar o timer e parar quando você estiver trabalhando numa certa tarefa, porque a gente tende a subestimar o tempo que a gente vai usar fazendo as tarefas. Então, se você coleta esse dado, sabe quanto tempo você gastou, então você consegue ir refinando esse valor para ficar um valor justo pela sua análise. E o principal, olha bem esse banco de dados antes de dar o valor. Se, nunca, eu nunca mais fiz um erro para nunca mais fazer, que é dar um orçamento sem olhar o banco de dados muito bem olhado. Porque depois você descobre que aquele banco de dados está bagunçado, que não faz sentido, que aquilo ali tá um caos, e aí você fica lá, que você já passou o orçamento, depois tem que falar, então, sabe o que que é? Aí a emenda sai pior do que o soneto. Então, olhar bem o banco de dados e saber exatamente o que, que você vai fazer antes de passar o orçamento e fazer os cálculos baseado nisso. Então, chega muito banco de dados mal feitos. E você limpa também? Você também é parte do um serviço que você faz? Eu, Porque eu não tem tenho como código. automatizar muito. Você consegue? Até que sim, os principais, por exemplo, é, se o problema é só caixa alta, caixa baixa, sabe assim, ou dois espaços, um espaço só, tem como você
usar um pacote do R chamar STR, que é para strings. E aí você faz esse tipo de limpeza, transforma tudo em primeira maiúscula e as outras minúsculas, esse tipo de limpeza mais automático. Agora, por exemplo, quando é pergunta de. Eu gosto muito e eu recomendo para todos os meus clientes, primeiro, procurar um estatístico antes de coletar os dados. Não é sempre que acontece, mas eu tenho pregado isso. Assim, eu tento falar para, se eu pudesse, eu colocava no horário na televisão, em todas as redes sociais, que é procure um estatístico antes de coletar os seus dados. Pode ser que você, do jeito que você está coletando, não vá responder a sua pergunta de pesquisa. E a outra coisa é usar o Google Forms para tabular os dados. Então, não precisa ser necessariamente mandar para as pessoas, mas se você tem informação em prontuário, por exemplo, pega cada prontuário, cria um Google Forms com as informações que você quer pegar daqui, e aí, por exemplo, ao invés de ter que escrever sexo feminino e masculino, você só clica feminino, aí você vai escrevendo e ele já gera direto um Google Sheets, que depois você pode exportar para Excel já do jeitinho Padronizado. padronizado. Então, como eu já tenho orientadores que sempre me passam projeto, eles já sabem disso e eles mesmos já falam para os alunos fazerem dessa forma, e aí não tem erro. É realmente, né? Porque às vezes, né, a pessoa ela não tem muita noção, mas no R mesmo, você colocou feminino minúsculo, feminino com F maiúsculo, já são coisas diferentes. Principalmente, Uhum, você tá com preguiça, eu vou botar, agora eu vou botar só F. Aí você tem lá uhum. feminino com minúsculo, com a primeira maiúscula, Maiúsculo, tudo maiúsculo, só F, só fem, o R. Eu falo, tô falando R, mas até o próprio Excel, ele. qualquer. Uhum. Qualquer. Ele não sabe o que fazer. E É a assim gente sabe mesmo, que F feminino é a mesma coisa se você estiver no campo de sexo ou gênero, mas o computador não sabe. sabe? Então, assim, essa parte de limpeza eu já sofri mais. Hoje em dia, assim, se tiver muito bagunçado, eu oriento como arrumar e falo boa sorte. Ou, às vezes, vale a pena refazer a tabulação do que arrumar, dependendo da bagunça que tá o banco de dados. Mas eu falo que eu não sou faxineira e que Faxineira de a dados, né? Tem que fazer aquela limpeza. não sou faxineira, não trabalho com isso, não sou obrigada a nada. E não vou gastar meu tempo precioso fazendo isso. Então, em geral, eu não, se tá muito bagunçado, se é algo assim fora, se vai gastar, se eu vou ter que ler tudo. Já aconteceu também de eu contratar uma pessoa que tava afim, eu falei, ó, essa aqui é a bucha, você tá afim de arrumar? A pessoa falou sim. Aí eu passei o valor que ela me passou, eu passei para o cliente e ela que limpou todo o banco de dados, depois me passou para eu fazer a análise. Então tem gente às vezes que, né, você já ajuda outra pessoa, às vezes está precisando ali e não perde o cliente, porque Então, eu mesmo não ia fazer assim, não. dá para começar também, né? Você talvez esteja Uhum. começando, quer fazer consultoria, não tem muita confiança. E, gente, confiança você só ganha com prática, tá? Não tem uma pílula. Ah, eu vou tomar pílula para ter confiança hoje. Você tem confiança quando você sabe que você faz uma coisa boa. E quando você faz uma coisa boa, é quando você tem muita prática. Ninguém nasce, Uhum. né, sabendo tocar um piano lá, Mozart, perfeitamente. Tem que praticar muito. E aí você pode, né, começar com a faxina, né, com a sujeira, o trabalho pesado. De repente você faz parceria com uma pessoa que já trabalha com consultoria. E aí Uhum. fala, ó, se você tiver coisa para limpar, né? E o limpar é o quê? O feminino, que tem feminino, fem e F, você põe tudo Tudo padronizado. feminino, exatamente. Aí É faz só isso. isso. A parte de limpeza, ela é bem. Ou, por exemplo, a pessoa perguntou a idade, aí tem lá 20, 25, daí tem umas que escreve 40 anos, outra escreve eu tenho 32 anos. E Uhum. assim, isso aí já é pronto, você já perdeu a informação. Então, são coisas assim, se o banco de dados é pequeno, é fácil de arrumar, mas se é um banco de dados muito grande, já atrapalha toda a análise. Então, é super. E é um. Inclusive, né, seria legal até tentar encontrar essas pessoas antes de chegar nesse nível. Então, existe muito espaço para orientar também a coleta de dados das pessoas. Então, assim, ó, você vai coletar, então faz assim, assim. Também é uma área a, a se pensar aí. Tem até um outro exemplo de limpeza de dados que quando você vai trabalhar com dados, por exemplo, do varejo, e cada loja coleta de uma forma diferente, aí você tem assim, um campo de o que que a pessoa comprou. Aí você tem a opção água, aí tem água com assento, aí tem água mineral.
Aí tem água mineral 500 ml. Tudo isso é o mesmo produto, né? E é uma Uhum. coisa, não tem uma forma de apertar um botão na programação e ele, quer dizer, na questão da água, enfim, poderia cortar, né? Fazer um concatenar ali. Mas esse é um exemplo. Você teria que manualmente falar assim, ah, tá, isso aqui é água, 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 vai ficar tudo água. Isso aqui é, sei lá, com refrigerante e com outras coisas também. Então já é um trabalhinho aí que pode ser chatinho, mas se você está disposto a começar, eu acho que já é um Uhum. pontapé, né? Que E você. já te coloca em contato com esse universo, já coloca em contato com a análise, já às vezes você já consegue vender ali a descritiva dos dados que você mesmo arrumou, já é um começo. Excelente. Agora, eu tenho uma outra pergunta também, que você mencionou, né? Que a frase que você queria colocar aí no outdoor, espalhar pela cidade, pelo país, as pessoas procurarem um estatístico antes de começar a coletar, né, até porque eu acho que vai orientar em relação a fazer questionário e coisas assim. Minha pergunta é: precisa ter formação em estatística para trabalhar com dados, para fazer esse tipo de consultoria? A resposta tem a resposta mais assim, ó, do ponto de vista do conselho de estatística, a parte de orientação de coleta e análise de dados, ela é função de um estatístico. Então, se você for olhar pelo conselho, sim. Mas assim, se você chamar de analista de dados, ao invés de chamar de estatístico, aí você está vendendo uma análise de dados, que isso assim não existe conselho para fazer análise de dados. Então, você não, necessariamente não teria que ter a formação em estatística. Então, é só uma questão de nomenclatura, para eu falar assim, do, do ponto de vista mais correto. Mas essa parte de análise de dados, ela vai muito além, né? O universo da análise de dados, ele vai muito, muito além. O próprio cientista de dados é um outro nome na ciência de dados e tal. Então, tem muita, muita gente formada em administração, formada em engenharia, trabalhando de analista de dados sem problema nenhum. Então, eu acredito que, então, assim, a resposta é sim e não. É sim se você quiser vender consultoria estatística, não se você quiser vender análise de dados. Uhum. Consultoria e análise de dados, é. Uhum. Porque não precisa assinar, certo? A não ser que Não. você tenha um trabalho que precisa da assinatura de um estatístico, como é um caso de um trabalho do governo. Se você for prestar Uhum, consultoria para o governo, você certamente precisa da assinatura e você precisa da formação. Mas sabe que a maioria dos meus colegas, né, muitos colegas que se formaram comigo, a maioria trabalham como analista de dados, analista de modelagem, não vem com o cargo de estatístico. Você vai encontrar alguém estatístico na área de pesquisa, ou Uhum. mesmo na área do governo, você vai encontrar a categoria estatística. Inclusive, é tão incomum que quando eu vou falar qual é a sua profissão e eu falo estatística, muitas vezes as pessoas já colocaram, tipo, esteticista, sabe, assim, porque é tão incomum falar que eu sou estatística de formação, o pessoal usa outras nomenclaturas completamente diferentes. Mas, assim, vai ali de você ter o conhecimento de fato que você precisa fazer. E então, por exemplo, para você abrir um CNPJ com lá o registro da análise estatística, você precisa ter, tá no conselho lá, no conselho regional, ter a sua carteirinha, tá ativa, tá regular e tudo isso. Se você quiser abrir uma empresa, cobrar e tal. Agora, para fazer informalmente, aí não. Não precisa. Tá, e aí, como que você falou, né? Muita gente não tem esse conhecimento. Você acha que é um mercado que ele está crescendo? Você acha que, pela sua percepção, as pessoas estão buscando mais o conhecimento em análise de dados e talvez eles busquem menos, consultoria? Você acha que vai ter um momento que vai ter mais consultor do que a gente precisando? Como é que você prevê o futuro um pouquinho aí, da sua experiência? Olha, eu acho muito difícil mesmo. Assim, pensando do ponto de vista prático, se você não fosse da área, se você fosse uma médica, aí você está buscando, por exemplo, você está fazendo seu mestrado, você não tem expectativa de fazer um doutorado, não quer virar professor universitário, você está fazendo um mestrado para melhorar ali o seu currículo, aprender e tal. Você vai fazer uma análise estatística nesse mestrado, para nunca mais. Vale a pena eu aprender
tudo de estatística para poder rodar minha análise sozinho, para fazer isso uma vez, muitas vezes não vale. E assim, todo ano vai ter um médico novo fazendo um mestrado novo e precisando dessa análise. Então, do meu ponto, e é um conhecimento raro, porque os estatísticos, em geral, não estão trabalhando com consultoria, eles estão trabalhando, estão no mercado, trabalhando de cientista de dados, de modelagem. Eles estão quem está ocupando o espaço de consultor estatístico geralmente são pessoas que não são estatísticas. São pessoas que aprenderam por causa do seu mestrado, da sua pesquisa, e como elas aprenderam, elas dizem, poxa, isso está em falta. Eu comecei a ajudar, eu começo a ser fazedor de favor para os outros, e aí depois ele fala, poxa, eu posso também ganhar um dinheirinho fazendo essa análise. E às vezes começa a ganhar um dinheirão, porque é uma área que é possível cobrar bem caro, sim, a depender do tipo de análise. E já vira Então, carreira, né? cria carreira, exatamente. E daí aí abre muitas portas. Depois você pode fazer consultoria para empresas, abre realmente muitas portas. Então, sim, para mim, e pela minha percepção, é um mercado sim crescente e é um tipo de, infelizmente, algo que as pessoas não têm muito acesso e às vezes não têm muito interesse também em aprender. Elas estão muito ocupadas querendo fazer as coisas delas das suas respectivas áreas. Então, na minha opinião, sempre vai ter essa demanda e provavelmente ela vai aumentar, porque quanto mais você quer publicar, né, mais você avança ali na pesquisa, você vai precisar sempre de um estatístico para poder amparar, né, essas publicações, enfim, os mestrados, doutorados da vida. E eu acho que vale a pena você aprender dos zeros, por exemplo, num doutorado, que você vai ter 4 anos para estudar aquele tema, aí você tem mais tempo. Agora, um mestrado, que você está um ano fazendo disciplina, no ano seguinte você já tem que defender. Que hora que você vai aprender do zero e lá abrir o Estatística Básica, livro um, sabe? Assim, é muito pouco tempo. A gente mesmo demora 4 anos para você se formar em estatística e ainda assim você sai sem saber tanta Exatamente. estatística assim, imagina o pobre coitado que está estudando outras mil coisas. Então, na minha opinião, sempre vai ter espaço e sempre vai ter essa oportunidade. Eu achei muito legal que você falou que a pessoa ela pode buscar a consultoria com uma pessoa-chave que seria um professor ou um orientador que vai passar para os alunos e todo ano tem mais aluno, né? E você não precisa, hoje em dia, eu acredito, bater na porta, né? Você descobre um professor ou tem o contatinho, né? O seu amigo sabe de um professor que está buscando gente que analise dados, você pode mandar um e-mail. Então, a pessoa não necessariamente precisa, sei lá, fazer divulgação em redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho também sua experiência, porque você está nas redes sociais. é, no YouTube e tal, porque eu vejo que tem gente que fala assim, ah, se para me divulgar eu preciso estar nas redes sociais, ah, então eu não sei, porque eu não quero, eu tenho vergonha, eu não quero aparecer. É claro que te dá muito mais expansão, né? Mas como que você vê isso, assim? A pessoa realmente tem como não usar redes sociais, ou você recomenda sim que use, porque você acaba conhecendo outras pessoas e exponencia a divulgação que você pode fazer? O que você falaria em relação a isso? Eu tenho muita clareza assim em relação às oportunidades e problemas de cada um desses métodos de divulgação, porque eu já passei por todos eles. Então, eu comecei só fazendo um post no meu Instagram falando, gente, agora estou fazendo consultoria para os meus amigos mesmo, para os meus seguidores amigos, e muitos amigos foram muito legais de compartilhar, de falar que eu estava fazendo para me dar uma mão ali. Como eu falei, era algo assim, eu não estava pretendendo que fosse a minha profissão a partir dali, era só uma que eu estava fazendo ali de plano B, só para não ficar parada até o meu filho crescer um pouquinho. Então, nessa época foi meio despretensioso e já chegaram os primeiros. Os primeiros clientes foram, inclusive, assim, amigos de amigos, pessoas, né? Às vezes eu dei aula particular também nessa época. No começo, o fulano vai ter prova de estatística, não está conseguindo aprender. Dei aula particular, então assim que eu comecei a entrar na área. Aí o ponto positivo dessa parte do Instagram e tal é que falando do Instagram especificamente, é algo meio ingrato. Você fez o post hoje, amanhã depois já não tem ninguém vendo esse post, parabéns, muito legal, vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer outro, porque já foi. Esse esforço acabou. Por outro lado, é de graça. Você não te gasta dinheiro
só te gasta tempo. Então, se você tem o tempo hábil e tá afim, eu não pensaria duas vezes, eu iria sim para o Instagram. O YouTube, ele é muito bom porque ele é um público bem específico. Alguém vai pesquisar como fazer o teste tal e vai encontrar o seu vídeo e às vezes ele tá falando, não, muito difícil, eu queria que ela fizesse para mim. Então, esse é um caminho muito bom. E eu acho que hoje em dia, se fosse eu começar, eu começaria fazendo vídeos no YouTube do que, de fato, no Instagram. Porque ele é um público específico que está pesquisando sobre esse assunto. Então, é muito mais fácil de você conseguir, e aí a pessoa já vai te procurar sabendo o que você sabe fazer. Então, ela não vai te procurar falando, viu, você pode fazer a análise do não sei. Ela fala, sabe aquele vídeo que você fez aquela análise? Você pode fazer uma igual para mim, no meu? Então, acaba que é até um público um pouco mais educado, no sentido de saber mais o que ele quer, ter mais noção das análises. Então, se fosse, e também de graça, fazer um vídeo e colocar no YouTube, custa R$ 0. E não Agora, precisa tem. aparecer se tiver vergonha. Você pode Não, só faz o gravar a vídeo tela. só gravar a tela, você pode, enfim, um milhão de fazendo escrevendo, pode fazer do jeito que você. Tem muitas opções aí para gravar que pode ser um começo e deixa o seu contato embaixo. Ó, se você quiser uma análise dessa, fale comigo. Eu já fiz tráfego pago, eu não, né? Eu contratei um tráfego pago por um tempo e foi muito, muito bom. O custo por clique não era muito alto na época, não sei se agora aumentou, mas assim, eu desliguei porque eu não dava mais conta de responder todo mundo que chegava. E, em geral, o padrão do Google, quando você faz a divulgação no Google, por exemplo, vai chegar o pessoal com a corda no pescoço, precisando da análise para ontem, e, em geral, eles vão topar pagar mais caro, porque eles simplesmente estão desesperados, eles não te conhecem, também não vão te acompanhar, não vão te seguir, não vão fazer nada. Eles só Só querem querem o que trabalho você pronto. resolva o problema para nunca mais ter que te ver na sua vida. Então acaba sendo um dinheiro mais fácil, assim, sabe? É um dinheiro mais assim, ele não vai ficar te procurando depois, ele não vai ficar. É um cliente que ele vem, vai embora e você recebeu o seu dinheirinho e, e é isso. Então, no Google acaba sendo assim, enquanto um cliente que chega de Instagram, por exemplo, ele já te conhece, ele vai valorizar mais o seu tempo, o seu trabalho. Então é muito legal. Eu crio bastante conteúdo no Instagram e quando eu chego na reunião, o cliente já fica assim, oi, tudo bem? Como que estão as crianças? Eu vi que você foi no tal, eu vi que seu mais novo está doentinho, ele está melhor. Então, assim, mesmo eu nunca tendo visto essa pessoa na minha vida, só de eu criar o conteúdo, ela já se sente mais à vontade e é claro que ela valoriza mais o meu trabalho. Ela não vai sair orçando com várias pessoas e ver quem é mais barato e vai comprar com essa pessoa, porque ela quer o meu trabalho, porque ela Confia me em você. acompanha, ela confia em mim, então acaba sendo um cliente mais legal de trabalhar. Mas também é um cliente que ele vai ficar mais tempo, que ele vai ter contato com você. Também é o que te recomenda. Você vai acabar pegando outros projetos parecidos com o dele. Então, tudo nessa vida tem, não existe nada que tenha só o lado A, só o lado A, só o lado B. Então, se você tem tempo sobrando, eu super recomendo o YouTube em primeiro lugar, o Instagram em segundo. Se você está com dinheiro, investe, faz um site e começa a fazer tráfego, que eu te garanto que vai chegar. Se você colocar análise estatística rápida para pesquisador, para isso vai chegar de tudo. Aí você só vai ter que ficar vendo, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. E aí bomba, é bastante. Então, cada meio tem os seus prós e contras. E pelo que você falou, né? Eu, assim, eu tenho várias perguntas porque eu mesma nunca trabalhei com consultoria, mas eu percebo que é bom você ter uma rede também de pessoas que fazem consultoria, porque aí você está apertado e chegou muito, você passa para um colega, um que você confie, claro, e pode ter uma época que ele esteja muito ocupado e passe para você, você já tem ali um trabalho de graça, né? Então acaba sendo mais uma troca do que uma competição. Tô errada? Foi isso que eu entendi. É exatamente isso. Eu e a Regina, né, minha sócia, a gente tem a formação Ecos, que é uma formação de consultores. E os alunos, a gente tem um grupo no WhatsApp desses alunos, e sem brincadeira, pelo menos 3, 4 vezes na semana tem lá, gente, alguém tem disponibilidade para fazer? E aí a gente conta, e daí eles vão. Aí os primeiros que respondem a gente já manda. Então é muito bom. Eu nunca vi outros consultores, ou mesmo outros professores de estatística, outras pessoas fazendo conteúdo de estatística como competição. Nunca vi. Como eu falei, eu acho que tem oportunidade para todo mundo. A gente não tá nesse momento de que tem um em cada esquina, tá muito fácil de encontrar, quem faz mais barato. A gente não tá nesse contexto. A gente está no contexto de que a gente
tem que, né, valorizar o que a gente faz e, é claro, colocar as outras pessoas para cima também, de não, valorize o que você faz, passar para essas pessoas, eventualmente receber indicação, dar indicação, e sim se ajudar, porque né, trabalho não vai faltar. Quem está sozinho, às vezes vai mais rápido, mas quem está junto vai mais longe, né? Tem essa frase que é bem conhecida. Então, vale muito a pena ter outras pessoas que trabalham com isso, sim, como seus. Inclusive, foi uma das coisas que eu fiz. Agora que você falou, eu lembrei. Eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Mas quando comecei a consultoria, eu pesquisei no Google, tipo, outras consultorias e mandei e-mail. Alguns não me responderam, outros responderam, ah, sim, se aparecer alguma coisa, eu te mando, mas sim, se coloca à disposição, mostra quem você é. Eu já recebi alguns assim também, de oi, tudo bem? Você está contratando, você quer alguém ajuda para consultoria. Então é muito importante, sim, a gente se cercar de pessoas que estão nesse contexto também. Isso é muito legal o que você falou, porque eu nunca recebi um tipo de e-mail desse, de mensagem dessa, e eu certamente teria uma pessoa dessa em mente, né? Alguém, por exemplo, professora, se você tiver alguém que queira aula particular, eu faço. Eu não, mas eu já recebi muita mensagem, mensagem querendo trabalho, aula particular, consultoria, até fazer prova. Agora deixa eu te perguntar, parêntese, gente. Bel, você já foi oferecida dinheiro para resolver prova? Ah, claro, já. Oh, Gente, uma vez eu recebi. Professora, eu queria que você fizesse uma prova para mim, é só me mandar um Pix. E eu fiquei, gente, a pessoa não tem vergonha na cara, eu sou professora universitária. E imagina se fosse um aluno meu. E eu fiquei assim, as pessoas não têm vergonha. E eles, aí e o pior, eu até falo para os meus alunos, eu falo assim, gente, até se vocês quiserem fazer uma coisa imoral e ilegal, até isso tem oportunidade, que eles perguntam mesmo. Só mandar um e Pix. assim, e o pior, assim, teve gente que já falou na cara dura mesmo, eu tenho uma prova para fazer, você pode fazer para mim. E teve já que me mandaram tipo assim, eu tenho uma lista de exercícios que eu tô com dificuldade. Será que você pode me ajudar? Quando eu abro o arquivo, prova 2, entrega, data, tal. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. Eu tinha uma época que eu tinha um destaque no meu Instagram que chamava Não Faço Prova. Então, assim, a pessoa que entrasse lá querendo já sabia que não fazia, porque realmente já aconteceu, sim, muitas vezes. Agora acontece menos, mas já aconteceu bastante. Isso eu senti também. Teve uma fase do boom. Talvez porque na época as aulas estavam muito online, tudo era muito online, as aulas voltaram para o presencial, mas deu uma diminuída. Mas eu fiquei muito em choque. Mas então, enfim, fechando parênteses, né? Porque pedem, né? Mas pedem consultoria. Professora, você faz isso, você faz aquilo. E, e acontece de eu mandar, ou para o meu grupo de alunos, uma vez ou outra, eu coloco até nos stories mesmo, né? Tipo, se alguém fizer tal, contate essa pessoa. E aí eu nem sei o que acontece. Mas eu não sei uma pessoa que dê aula particular para eu recomendar, porque eu não dou. Então é bom a gente ter esse contato, né? Eu, como Uhum. eu falei, eu coloco no grupo dos meus alunos, assim como você também tem o WhatsApp com o pessoal do seu curso, né? Os alunos do seu curso. Porque também tem aquilo, né, gente? Também não é agora, todo mundo vai me mandar e-mail falando que dá aula particular, porque eu não vou confiar, né? Tem isso. Então, provavelmente, O a ideal seria que Bel sejam seus alunos. O a ideal Bel, seriam como a pessoas. sócia Regina, confia nos alunos dela, que foram Sim, com treinados certeza. por elas, né? A Feito. gente conhece de perto, né? A gente faz aulas online, então a gente sabe quem é, já viu os trabalhos deles, então a gente confia. Agora, se você de repente está começando, e eu falo para os meus alunos, olha, se você está começando as redes sociais, me marca que eu vou te divulgar. Então, não custa pedir para uma pessoa que você conheça, né, para ela ter o seu contato, para ela te divulgar de repente, e você começar assim. E na verdade foi assim que começou a formação. Foi exatamente assim. Eu ia trocar muita figurinha com a Regina, sabe assim? Tipo assim, ai. E a gente se conheceu pelo Instagram também, a gente só se viu pessoalmente acho que uma vez. Ela foi para São Paulo, eu também fui para São Paulo, a gente se encontrou, foi um bate-volta, assim, tomou um café da manhã e fomos embora, tipo, só para se conhecer pessoalmente. Ela já era minha sócia. E assim, a gente conheceu pelo Instagram e eu via que ela fazia consultoria, ela tem o Bioestatística do Zero também, que é um curso.
E aí eu falava para ela, viu, quando falam isso para você, quando o cliente chega com uma história assim, 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 o que que você faz? Ela falava, eu faço assim. Aí outra hora ela falava para mim, viu, tô achando estranho, o que que você acha? Aí eu falava. Então a gente começou trocando figurinha, e aí que a gente começou, eu também faço, eu acho que isso aqui vai ficar melhor. Então a gente foi junto, entendendo estratégias que funcionam muito bem na consultoria e o que não funciona de jeito nenhum, que deu errado para ela, deu errado para mim, e a gente acha que vai dar errado para todo mundo. Então, assim, a gente acabou, né? Tanto que a gente conversava sobre isso, trocava figurinha, que surgiu o curso. Então, poxa, outras pessoas podem se beneficiar desse tipo de conhecimento. Mas guardar para si nunca é. Eu acredito que a gente não precisa guardar segredo das coisas. Se está dando certo para mim, eu tenho mesmo que compartilhar com outras pessoas e falar, faça assim que está dando certo. Né? Ninguém vai para frente assim, trabalhando sozinho. Sempre a união faz a força, né? E aquilo acaba voltando também, né? Faça o Aham, seu trabalho, né? Tem que sim, tá sempre estudando. A gente está falando um pouquinho em off, né? Sobre tá sempre estudando. Você mesmo formado em estatística agora, está fazendo um mestrado, por exemplo, para ampliar os seus conhecimentos. E principalmente se você está começando com consultoria, você vai acabar também, eu acredito, não é se forçar, mas ter mais interesse em estudar, porque aí com você certeza. pode ainda oferecer mais serviços, né? Hoje você sabe estatística descritiva, e aí amanhã você já oferece um teste de hipóteses, e aí você tem que estudar, porque tem 1 milhão de testes de hipóteses. E aí depois, mais para frente, você já tem, sei lá, modelagem. Então você está sempre se atualizando e conversando com. Exatamente isso. Uhum. E foi Eu assim com concordo você. muito. Você começou com a estatística descritiva mesmo, mesmo com formação em estatística. E aí você foi Eu não. ampliando assim. Foi assim, depois que eu já me sentia assim, já me sentia pronta para dar um passo a mais. E é claro, e a gente estuda muito por causa das consultorias também. Às vezes chega algo, você fala, isso aqui eu acho que dá para fazer isso, mas eu lembro de alguma coisa, de ter falado sobre isso que eu acho que seria melhor. Então, esse estudar direcionado é muito mais gostoso, porque se eu simplesmente pegar e falar, pega uma técnica aí, vamos aprender, pega o banco de dados Iris sabe, assim, um banco O de dados do Titanic. Titanic Ah, para fazer. Não tem graça nenhuma de fazer isso. Você não tem um motivo, você não tem nenhum prazo, você simplesmente pega e faz a análise. A gente, né, não tem motivação para fazer. Agora, quando você tem uma tem um motivação mesmo de cliente, você tem os dados de verdade, você tem um dados de. voluntário. Exatamente, dá muito mais vontade, poxa, eu vou me dedicar. E é assim que eu falo que a gente aumenta o portfólio também, né? Você não pode chegar pegando uma coisa muito além do que você conhece. Mas uma coisa que você conhece, só não tem assim muito, você vai pegando para você praticar. Então você vai praticando, praticando. E aí, como eu falei, guarda, né? Se fez no R, guarda os códigos que você usou, que da próxima vez você já tem até o código pronto. E você melhora esse código. Daí da próxima vez você melhora mais, da próxima vez você melhora mais. Quando você vai ver, você já faz isso aqui, sem nem pensar, sem nem pescar, e você está pronto para estudar outras coisas. Então, é um ótimo jeito de aumentar. Tem algumas coisas que eu não faço. Por exemplo, meta-análise. Meta-análise eu estudei, só que eu não tenho. Eu fiz uma vez só e depois eu não peguei mais porque eu fiquei focada em outros tipos de análise. Então, quando chega hoje, eu tenho um menino que ele só faz meta-análise, lá do curso. Ele adora meta-análise porque ele estudou, ele fez no mestrado dele, e Especializou. aí ele especializou em meta-análise e acaba que para ele é muito. É isso aqui, ó. Enquanto para mim é mais difícil. Então, eu sempre faço. Quando chega uma meta-análise, eu penso: será que agora é meu momento de estudar, de fazer meus códigos, de preparar? Se eu não tiver com tempo, se eu tiver muita tarefada, eu sem pensar 2 vezes, eu passo para ele. Mas eventualmente vai chegar um momento que eu vou falar: não, agora eu tô mais tranquila, vamos botar isso aqui para acontecer. Eu vou ler, vou estudar, vou relembrar tudo que eu tiver para relembrar, vou criar meus códigos e vou começar a incluir isso no meu portfólio também. Então, é muito natural isso acontecer. Só é importante saber dizer não quando é uma coisa realmente fora, que, que você tá muito longe, tá muito distante do que você sabe. Então, indo aos poucos, tudo melhora, se resolve. Não tenha medo de pegar um trabalho que você de repente não saiba 100%, mas também não vai dizer sim para tudo. Nunca ouviu falar da técnica X? Ah, não, mas eu estudo. Não, gente, é muito perigoso. Não faz isso. É queimar a sua reputação, né? Uhum, exatamente isso. Eu sou desse pensamento também.
Mas assim, eu já estudei, exemplo, estou estudando a nova, tal, já usei alguns dados, mas eu não lembro exatamente, não tem problema, gente. Já estudou, já fez, volta lá, abre um livro, abre um curso, vai fazendo passo a passo, né? Mas é Ou às aqui. vezes ter alguém mais experiente também. Eu no começo eu mandava muito para colegas mais experientes, tipo, na amizade mesmo, eles poderiam até me cobrar. Hoje em dia eu sei, mas eles faziam na amizade mesmo. Você pode, depois do relatório pronto, mandava, você pode dar uma olhada, ver se sabe, assim, só para ter alguém para dar um double check, assim, de dizer que tá bem, você já se sente, né, um pouco mais confiante de fazer, até você realmente bancar o que você tá fazendo 100% de não é isso aqui mesmo e tá certo. Mas no começo, pede para alguém mais experiente, você pode olhar para mim isso aqui? Pode sugerir alguma coisa? O que você acha dessa análise? Ou às vezes antes, eu tô pensando em aplicar essa técnica nisso aqui, você acha que vai dar certo? Você acha que tá tudo bem? A pessoa fala, não, com certeza vai. Então, E aí, quando já você ajuda. faz que dá certinho, né? Aí você Aí fica ganha mais confiante. confiança. É assim que ganha Aham, confiança, gente. É na prática, fazendo, acertando. E aí, claro, você estando mais confiante, você faz o trabalho mais rápido, você pode cobrar mais, é subir na vida, subir nessa carreira. Bela, a gente está exatamente. se encaminhando para o final do episódio. Eu queria agora, é a hora das sugestões, que você desse uma sugestão de um livro e de uma pessoa ou um canal que já te inspirou muito e assim também inspirar os nossos ouvintes. Tá bom, ó, o livro eu até peguei aqui, ó, fiz a lição de casa. Esse eu tava relendo, é o Como Mentir com Estatística. É um livro antigo, é dos anos 50, mas ele é muito legal. Não tá te ensinando a mentir com estatística, tá, gente? Esse nome é só para chamar atenção, eu acredito, mas a ideia é você aprender a detectar problemas nas análises. Eu sempre Então, falo, não é e um manual. não é um manual, exatamente, não é um manual, mas é um livro muito gostoso de ler, assim, para quem está, Curtinho. principalmente a parte, é curtinho, a parte de visualização de dados mesmo, para você repensar a parte de visualização e também o storytelling com dados, que eu acho que você mesmo já recomendou. Eu acho que eu comprei porque você recomendou o storytelling com Você dados, gosta? que é um outro livro. É muito bom, Gosto né? muito. Ele é bem objetivo também, então não tem muita enrolação. É um livro legal, muito legal de ver. E a recomendação eu vou fazer para talvez seja mais voltado para pesquisa, a recomendação para quem quer fazer. Ah, eu tenho um outro livro, desculpa, acabei de lembrar, chama O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse livro mudou, para quem quer começar a fazer consultoria, é um livro que mudou muito a minha cabeça no sentido de como tornar essa consultoria a melhor experiência possível para o meu cliente. O que eu posso fazer para que ele se sinta amparado, para que ele se sinta em todo o tempo, para que o curso dele dentro da minha empresa, ou nesse caso, na consultoria comigo, seja o mais tranquilo possível, desde a entrada até a saída, que ele tenha uma experiência muito boa. Então, esse livro mudou muito a minha cabeça nisso. Eu já li várias vezes ele, porque ele é curtinho também. E você tem umas sacadas assim muito boas, me ajudou muito na consultoria. E sobre canal, na parte de pesquisa, tenho a referência talvez de consultoria que tem é o Bruno Damasio, né? Que ele era psicólogo ele é ainda, né? Psicólogo de formação, mas ele cria um conteúdo excelente, ele tem a Academy, né? Então, por exemplo, para quem está fazendo consultoria ou quer fazer consultoria, tem ali uma oportunidade de ter é um curso que já tem muitas técnicas, né? Que está sempre atualizando. E você pode ter ali um suporte, mesmo quando você for fazer suas análises, que eles oferecem isso, né? O Bruno oferece isso quando você está rodando uma análise. Se você está com dificuldade, você pode mandar uma mensagem para o suporte dele. Então, já aconteceu comigo, eu estava rodando um modelo que era um modelo de psicometria, que eu nunca tinha rodado antes, e eu pedi ajuda. Então, também é um suporte ali para você poder aumentar o seu portfólio. E uma pessoa que não é da análise quantitativa, uma pessoa da análise qualitativa, é a Fernanda do Pesquisa na Prática. Ela é bem focada em análise quali, mas ela é excelente em falar, por exemplo, sobre objetivos de pesquisa, me ajudou muito a entender sobre método, entender mais o ponto de vista o lado do cliente, no lado da pesquisa. Então, essas são duas pessoas que eu acho que são ótimas indicações aí.
É uma indicação bem acadêmica, né? Afinal, a pessoa que vai te procurar por uma, no seu caso, né, pelo menos, por uma consultoria, são pessoas na academia fazendo uma Uhum. pesquisa. Você precisa realmente entender certinho, sair um Como pouco eles- do campo muito técnico, né, que a gente tem. Isso, exatamente isso. Bem, agora deixa o convite para o seu trabalho, pode falar do seu curso, momento jabá, suas redes sociais, agora o espaço é seu. Para quem quiser seguir, acompanhar, eu sou bem ativa lá no Instagram, é Bel Carnielli. E o curso de formação Ecos, vai abrir ainda em novembro, no final de novembro, a nova turma. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem um destaque lá no meu Instagram só sobre a formação Ecos. Também vocês podem ter contato, conversar comigo, perguntar sobre a formação. E para quem quiser fazer consultoria comigo, também lá no meu Instagram tem o link para entrar em contato, enviar os seus dados e a gente dá seguimento aí com a consultoria. E todos os links estão aqui embaixo, então você pode entrar em contato com ela já aqui embaixo. Bel, eu agradeço muito você ter participado aqui do Statisticast. Eu achei que contribuiu bastante tudo que você falou, até para mim, né? Como eu falei, eu não trabalho com isso, então eu aprendi bastante coisa. Eu agradeço muito sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer de coração e uma delícia sempre conversar com você. Ai, obrigada. Tchauzinho, gente.